Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. Por isso, use a lógica, mas principalmente raciocine mais uma vez junto comigo. No livro de Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16 está escrito: Porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, disse o apóstolo Paulo. A pergunta que se levanta é: e com respeito a você? Você sente vergonha das palavras de Cristo registrado nos evangelhos ou não? Vamos ver? No Evangelho de Mateus, no capítulo 8 e no versículo 22, disse Jesus: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Com esta declaração, Jesus afirmou que este é o mundo dos mortos, ou seja, que a sua mera existência não passa de um fantasma, existindo no espaço-tempo. Repito, como se fosse um fantasma. Pois descreva exatamente um fantasma. Bom, teoricamente, ele aparece do nada e desaparece do nada. Agora, descreva exatamente a existência de um ser humano. Bom, o ser humano ele passa a existir do nada e após a morte ele deixa de existir, como se nunca tivesse nascido. A mesma descrição de um fantasma, que aparece do nada e desaparece do nada. Você apareceu no espaço-tempo e irá desaparecer um dia, assim como um fantasma. Isso te escandaliza? Mas foi exatamente isso que Jesus afirmou. O apóstolo Paulo não se escandalizou com o evangelho de Cristo. Por isso que no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 1, está escrito: Conheço as suas obras. Você tem fama de estar vivo, mas de fato você está morto. Você está morto. Este é o mundo dos mortos. Disse Cristo: Deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos. Mas por que exatamente esta descrição? Nos evangelhos, afirmando que nós de fato estamos mortos. Simples porque você não é o corpo, senão o espírito que está tendo uma experiência inconsciente através do corpo. Se reconhecer através do corpo é a própria morte. Se reconhecer através do espírito é a própria vida. Por isso que no livro de Tiago, capítulo 2, versículos 26, está escrito: Porque assim como o corpo sem o espírito está morto. Quem disse que você possui o espírito? Se você ainda não recebeu o Espírito de Deus tal como Jesus o fez lá no batismo, isso testifica contra você que você se encontra morto. Nisso podemos entender porque no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, disse Paulo: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que de fato o Espírito de Deus habita em vós. Pois se você ainda não recebeu o Espírito, isso significa que você se encontra morto espiritualmente. Pois o Espírito é a vida do homem. Nisso podemos entender porque no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 4, está escrito: Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar. Enquanto Cristo não se manifestar sobre você, você não possui vida em si mesmo, pois a vida do homem tem a ver exatamente com o Espírito de Deus, que é Cristo. Enquanto você não for capaz de se reconhecer através do Espírito de Cristo, isso testifica que você não possui vida em si mesmo. E também, nisto, podemos entender porque no Evangelho de João, capítulo 5, versículos 26, está escrito: Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim concedeu também ao Filho ter vida em si mesmo. Somente o Pai e o Filho possuem vida em si mesmo. Agora veja que curioso, que interessante, no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 8, acrescentou Paulo, isto é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus. Se os seres humanos não são filhos de Deus, logo eles não possuem vida em si mesmos. Nisso podemos entender que é extremamente lógico, está registrado nos evangelhos, que este é o mundo dos mortos. Sim, a sua mera existência é como uma neblina que aparece e desaparece como nada, assim como a aparição de um fantasma. Por isso, que no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24, está escrito: Em verdade vos asseguro, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, disse Cristo, mas já passou da morte para a vida. Você precisa passar da morte para a vida, somente através do despertar do Espírito de Cristo na carne. Enquanto a sua vida, que é Cristo, não se manifestar, você não terá passado da morte para a vida. Mais uma vez, os evangelhos afirmam que este é o mundo dos mortos e o apóstolo Paulo não se envergonhou desta verdade registrada nos evangelhos. Repito, em verdade vos asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou.
Ou seja, se você está ouvindo e crendo, é porque você está aqui, respirando. Tem a vida eterna, não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. Estamos falando da morte espiritual. Você passará de um ser humano a um ser espiritual somente a partir do momento que o espírito vier a despertar na carne. Por isso que no Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículos 34 a 36, está escrito: E respondendo Jesus, disse-lhes: Os filhos deste mundo casam-se e dão-se em casamento, mas os que forem ávidos por dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dos mortos. Você precisa alcançar a ressurreição dos mortos aqui, despertando do Espírito de Cristo na carne, pois não é a carne que ressuscita lá no cemitério, mas sim o Espírito de Cristo que desperta no homem. Quando Cristo, que é a sua vida, se manifestar, você terá passado da morte para a vida. A manifestação do Espírito de Cristo na carne é a ressurreição dos mortos, meu amigo. Por isso que o apóstolo Paulo compreendeu este mistério, pois ele afirmou no livro de Romanos, capítulo 7, versículo 24: Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Este é o corpo da morte. Se reconhecer unicamente através do corpo, é a própria morte, pois você não é o corpo, senão o Espírito do Deus vivo, tendo uma experiência inconsciente através do corpo. O apóstolo Paulo compreendeu exatamente o que estava registrado nos evangelhos de Cristo. E ele disse: Eu não me envergonho do evangelho de Cristo, mas a igreja como um todo sim. Pois quem acreditou em nossa pregação? Quem acreditou, disse Isaías. Pois no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 10, está escrito: Para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo compreendeu que, embora humanamente falando ele estava muito bem vivo, espiritualmente ele se encontrava morto, pois é o espírito que ressuscita na carne e não a carne que ressuscita lá no cemitério. Prova disso que no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6, acrescentou o apóstolo Paulo: Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais. Como assim Deus nos ressuscitou? Por acaso a ressurreição ainda não está por acontecer? Está vendo, meu querido amigo? O apóstolo Paulo nem mesmo havia ainda sido decapitado. O apóstolo Paulo não havia sido enterrado em um cemitério. Então, o que ressuscitou de fato não foi a carne, mas sim o espírito, pois Cristo é a ressurreição e a vida do homem. Preste atenção, Cristo é a vida e a ressurreição do homem. Quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, você terá passado da morte para a vida. Por isso que no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 11, disse Paulo: E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Paulo não está conversando com pessoas que haviam sido enterradas em um cemitério. Não. Paulo estava conversando abertamente em público com pessoas que estavam muito bem vivas. Esta carta enviada aos romanos era para os vivos, humanamente falando. Pois, preste atenção, e se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós? Bom, se ele está habitando em mim, é porque eu estou vivo. Aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo Jesus, igualmente vos dará vida a seus corpos mortais. Pois a verdadeira vida do homem não é o fôlego de vida, senão o espírito. Pois um corpo sem o espírito está morto. Esta é a mensagem dos evangelhos. Paulo não se envergonhou de relatar em suas cartas, em suas epístolas, exatamente o que estava registrado no Evangelho de Cristo. Pois o Evangelho de Cristo é o poder, meu querido amigo, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Até o próximo vídeo.